Fala galerinha, tudo bem? Bem, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês a respeito de por que é tão difícil vencer na bolsa, né? Normalmente as pessoas se acham o rei da conta demo, né? Mas no final acaba que a gente, quando vai para a prática, a gente não consegue evoluir. Bem, mas isso tem uma explicação? Claro que tem. No geral, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte: quando a gente está numa conta demo, a gente não tem nenhum motivo para ter medo, nenhum receio do que pode dar errado, do que pode dar certo, e isso acaba com a gente, tá certo? Quando eu comecei, eu sempre fui um camarada que nunca tive medo de arriscar, tá certo? Então eu acabei tendo a certeza que dava para vencer na bolsa, porque na maioria das vezes eu ganhava dinheiro. O grande problema, ele sempre foi quando eu iria perder, eu acabava perdendo sempre muito mais do que o aceitável. E isso acabava comprometendo muito o meu desempenho. Bem, quando eu montei o curso Trade ao Vivo, o que aconteceu? Eu vinha de um histórico que era assim: eu sempre fui ganhador, mas ao mesmo tempo não conseguia evoluir financeiramente, né? Conforme o curso foi evoluindo, eu fui lidando mais com pessoas que tinham o mesmo interesse que eu, e ao longo do tempo você acabava percebendo que essas pessoas, elas tinham o mesmo problema que eu tinha. A grande maioria consegue vencer no mercado, tá certo? O problema era nos dias que o mercado iria dar o loss, que não tem como evitar, a gente acabava perdendo muito mais do que o aceitável, vamos dizer assim. E aí eu fui percebendo que, na verdade, o problema não era técnico. Na verdade, o que acontece? A teoria, ela é muito simples. Se você olhar, você acaba aprendendo análise técnica em 45 dias, 60 dias, você vai ficar muito afiado em análise técnica. Você vai saber todos os conceitos e todas as características da análise técnica em si. O problema é que na hora de aplicar a análise técnica, isso se torna muito comum entre as pessoas, que é o quê? A teoria da prática, ela tem uma diferença brutal. Qual seria a diferença? Quando você põe o seu dinheiro na prática, você lida com situações que você não está acostumado, que é o revés, negativo. Você está com o seu capital indo contra você, a teoria que você acredita dominar, ela passa a não acreditar, ela passa a não funcionar, e você passa a não acreditar que você pode chegar a vencer, tá certo? Bem, com o passar do tempo, o que eu fui vendo? A análise técnica, ela é o estudo do comportamento do preço no passado, não é? Pois é. Então, conforme você vai vendo as situações, ao longo do tempo, você só de ver um padrão, você acaba entendendo que esse padrão normalmente acontece X condição. Então, eu me tornei bom em análise técnica? Não. Eu me tornei bom vendo, né, condições que ao longo do tempo foram se repetindo, e acabou com que, de tanto ver aquilo, eu acabei decorando, né? Então, as regras, as formas, os padrões, as proporções de tamanho de movimento, elas viram e mexem e aparecem, e aí fica fácil de você visualizar. Mesmo tendo um bom nível de análise técnica, eu nunca tinha chego a dominar o efeito de falar assim: eu sou consistente, né? Por que eu não era consistente? Porque eu cheguei a ficar
3 meses positivo, ganhando todos os dias, mas bastava uma crise qualquer, eu não tinha limite para perder e acabava que eu não tinha, como que eu vou usar a palavra, o bom senso de aceitar perder. O que significa isso? Análise técnica, ela vista no passado, ela também sempre sugere que você sabia qual era o padrão que iria aparecer e que você conseguiria ter pego baseado no teu setup. Então sempre que você olhar para análise técnica, você vai acabar vendo o quê? No passado, o seu cérebro vai associar como, nossa, meu setup, porque ele está pronto, né? E aí, essa visualização, ela faz com que a gente não consiga parar, porque o cérebro tem a imagem na cabeça que você, aparecendo a formação, você tem a chance de recuperar o que você está negativo, mas ele esquece, por exemplo, que tudo que ele viu está no passado. No presente, né, ele tem a possibilidade de acontecer e o futuro é incerto. Então, muitas vezes, eu, estando positivo, eu não conseguia parar ou queria um pouquinho mais e devolvia tudo, né? Bem, vocês vão me falar assim, mas Igor, isso é uma característica comum para todo mundo? Sim, é uma característica comum para todo mundo. A grande maioria das pessoas que tentam vencer, principalmente no day trade, que é a área que eu domino, tá? Elas têm o grande mal de não conseguir saber parar, aceitar a derrota. Bem, Igor, quer dizer então que independente do que eu faça eu não vou conseguir vencer porque eu não consigo parar? Bem, não é você, né? A gente normalmente tem características que nos levam a fazer acreditar que sempre é possível vencer o mercado. Somente quando eu passei a entender que seria interessante em alguns momentos eu aceitar a derrota, eu passei a ter maior consistência. Mas de vez em quando ainda me vinha 5 minutos na cabeça e eu detonava tudo que eu tinha ganho num período de tempo em pouco tempo, às vezes em um dia, uma semana. E aí eu fui entendendo exatamente que todo mundo que chegava pra mim tinha o mesmo problema que eu tinha. Eles me consideravam bons porque normalmente eu estava numa sala de aula na parte da manhã e aí com as pessoas olhando eu tinha um maior controle sobre a minha disciplina, então eu ficava meio regrado, né? Então, para não passar vergonha para os outros, eu cumpria o que eu falava. E acabava que em grande parte dos dias de manhã eu estava positivo. E aí à tarde eu tinha o sonho de cada vez ganhar mais, né? Chegou que à tarde eu continuava operando e muitas vezes o positivo que tinha de manhã ele virava negativo. E aí, ouvindo as pessoas que vinham falar comigo, sempre a mesma conversa, o mesmo estilo de problema, né? As pessoas não conseguiam parar. Na verdade, vamos dizer assim, existe uma estatística onde a gente vai falar que muitas pessoas não vão conseguir vencer no mercado, e isso é verdade. Porque não tem preparo, porque não tem uma ajuda profissional adequada. E aí o que acontecia? Eu passei a perceber que, mesmo você tendo uma ajuda, nós como seres humanos, conforme nós alcançamos determinado patamar, nós nos damos como insatisfeitos. Então, por exemplo, se você começa ganhando no mercado R$50 por dia, ou perdendo 50, depois, conforme o tempo você estabiliza ganhando isso se torna... não tem mais valor para você. Pô, ganhar R$50, perder R$50, acaba sendo comum, né? E aí, automaticamente, você quer migrar para os R$100, depois para os 200, depois para os 300, para os 500, para o 1.000 e assim por diante. Então,
esse ansejo de sempre querer mais é comum do ser humano. A gente não se dá por satisfeito na maior parte do tempo. Então, sempre que a gente se acha bom o suficiente para já ter aquilo que a gente tem, a gente começa a olhar para frente e falar como é que eu quero chegar a ter mais. Então isso passou também a ser um problema para mim. Aí você vai falar, Igor, mas problema? Pois é. Problema no sentido que eu também entendi que mesmo às vezes você sendo bom para ganhar 50 reais, se você não se preparar para ganhar 200, 100, você tomava revés da mesma maneira. E aí eu cheguei à conclusão que quando a gente está no mercado, a primeira coisa que você tem que se preocupar é manter o seu capital. Você manter o seu capital, porque ganhar na bolsa não está ligado com ganhar, está ligado com perder. Se você eliminar todas as condições que te geram transtorno, teoricamente vai sobrar todas as outras condições que te trazem benefício. Isso envolve sucesso, dinheiro, consistência e assim por diante. O problema é que a gente não se satisfaz, ou muitas vezes, eu cheguei assim na bolsa, né? Eu cheguei precisando vencer ontem, não hoje, não amanhã. Eu tinha uma filha, tinha acabado de nascer, eu estava desempregado, não ganhava nada. E automaticamente essa situação me prejudicou demais psicologicamente. Me forçou a ter uma pressão que eu não precisaria ter se eu tivesse um bom emprego, se tivesse uma renda por trás. E aí eu teria uma outra motivação. O que a gente falou até agora? Para você vencer na bolsa, você tem que se predispor a aceitar que vai levar tempo, porque você precisa vivenciar as condições de mercado, e quando você estipula ou controla a sua perda, automaticamente você ganha tempo, porque o teu dinheiro não vai pelo ralo muito rápido. Então, se você está se preparando para chegar aqui na bolsa, você já tem que ter exatamente esta convicção. Leva tempo, porque eu preciso vivenciar o máximo de situações, o máximo de situações estranhas, situações boas, repetições dos padrões do mercado, para que meu cérebro associe aquilo como bom ou ruim, e em algum momento ele vai falar assim, essa é boa, essa é ruim, essa eu não quero, essa eu faço, isso aqui é top demais, isso aqui é ruim demais. A partir do momento que você não tem isso, né, você pode chegar nas salas ao vivo e falar assim, olha, eu vou acompanhar os analistas, traders que tem nas salas ao vivo. Perfeito, é uma possibilidade. Agora pensem o seguinte, quando a gente fala em acompanhar, vocês não podem esquecer que numa sala ao vivo, o cliente que chega lá, você tem um cliente que chegou às 9 da manhã, e aí ele vai pegar o primeiro trade, o segundo, o terceiro, o quarto e assim por diante. Mas tem um cara que chegou às 9h45, o outro que chegou às 10h40, o outro que chegou meio-dia e meio. E a cada momento, essas pessoas precisam ser orientadas, e as operações que tem naquele momento são operações que, às vezes, têm muito valor e muitas vezes não tem valor nenhum. Como separar isso? Tá certo? A verdade é que a gente separa isso, eu, analista, eu, trader, eu tenho uma convicção muito grande de como é possível separar isso, de como eu poderia ter um perfil onde eu consiga selecionar os tipos de operações que eu vou fazer, né? Se você não tiver essa noção, com certeza, se você acompanhar qualquer analista, se você acompanhar qualquer trader, você vai perder dinheiro. É imprescindível que você, pelo menos, tenha noção que a maioria dos analistas que estão nas corretoras, no geral, eles são analistas vencedores. Se você pegar o status deles assim entre derrotas e acertos, ele vai ter mais acertos do que derrotas. Só que não necessariamente, se você chegar, por exemplo, ao meio-dia, você pode de repente pegar
somente a sequência ruim daquele analista. Você pode chegar e, de repente, o momento mais negativo que ele tem é exatamente do meio-dia às 2 da tarde. E aí você não vai vivenciar a estatística em pleno seu valor, né? Então, se você não sabe disso, se você não consegue mensurar quais são as estatísticas que envolvem a lógica de acertos de um analista, de um trader, né? Se você chega sempre em horários ruins, se você não consegue acompanhar a sala para falar assim, olha, o horário bom para se acompanhar fulano de tal é tal hora, o melhor desempenho dele é tal hora, é claro que você vai perder. Você vai acompanhar o analista, ele pode ser o cara que ganha 90%, mas provavelmente você vai acabar pegando o quê? O horário justamente que não vale nada, que é o horário, por exemplo, do almoço, os horários de notícia, que são mais incertos e você não vai conseguir seguir, tá certo? Por que eu tô falando isso, gente? Eu vejo tantas pessoas com dificuldade, e hoje, especificamente as pessoas que me acompanham, né, elas têm uma dificuldade maior. 95% delas acabam ganhando dinheiro sempre no bom momento que a gente tem. O meu bom momento como analista, como antigo operador, antigo trader, sempre foi a parte das 9 da manhã às 11h30 da manhã. Então quem me acompanha nesse horário, na maior parte dos dias acaba sendo positivo. Só que das pessoas que me acompanham, sei lá, 70% delas que ganham de manhã, ainda à tarde devolvem tudo. Outras que não ganham, estão nessa. O cara chega meio-dia, chega 1h35, o cara quer operar só no horário de almoço que ele tem. Isso acaba sendo muito ruim, né? Ele fica à mercê do mercado e ele não tem, propriamente dito, uma característica assim de estatística para ele falar, pô, eu vou acompanhar o Igor de manhã, eu vou acompanhar à tarde porque é o melhor momento. Ele entra porque ele só pode operar da 1 hora e ele acha que é como se você fosse na padaria e fala assim, ó, sai um pãozinho aí, tem um pãozinho, pega um pãozinho, né? Na outra parte da ponta, tem as pessoas que precisam entender que levam tempo para se aprender, leva um certo esforço, e esse esforço podemos falar que em tempo, tá? Para você conseguir vencer do mercado. Não é simples assim, você vai pegar um curso de análise técnica, um curso de trade no sábado, no domingo, e chegar na segunda-feira você já vem com a expectativa de sucesso. Bem, eu estou fazendo aqui meu almoço. Aí vocês vão perguntar, porra, Igor, mas e sua esposa não cozinha? Rapaz, eu casei com uma esposa que ela não tem o domínio da cozinha. E em determinado momento, eu pensei assim comigo, né? Falei, poxa, eu gosto de comer pra caramba, gosto de beber. Um dos prazeres que eu tenho na vida acaba sendo comer. Tá certo? E por esse motivo eu tive que aprender a cozinhar. Vocês vão falar assim pra mim, mas por que você aprendeu a cozinhar? Porque eu vi como necessidade pra mim. Não sei se vocês me conhecem, há um tempo atrás eu era gordão, né? Aí você fala assim, você não gosta de gordo? Não. Na verdade eu era gordo, mas eu era gordo porque eu queria. Porque eu era relaxado, porque eu não me esforçava, eu preferia ficar acomodado. E esse acomodamento, ele me fez ficar obeso e eu achei que aquilo era normal. Para mim mudar tudo isso, eu tive que assistir um montão de vídeo de culinária para mim poder saber como é que faz um prato de comida. Eu tive que me esforçar muito psicologicamente para poder emagrecer, né, porque não é fácil. E ao longo do tempo, eu, sabendo disso tudo,
fui me esforçando, tentei várias vezes fazer algum tipo de dieta, e essa dieta acabou não funcionando, eu não consegui o meu resultado. Nem sempre a comida fica bom, eu erro, acerto, mas no geral eu passei a comer como eu queria, né? Satisfatoriamente bem. E passei a vivenciar isso. No trade foi a mesma coisa. Eu fui identificando problemas, eu fui sabendo sempre que dava, né? Em que sentido? Eu sempre ganhava. Então, quando eu entendi que eu acabava ferrando as minhas operações, ou porque eu escutava alguém, ou porque as atitudes eram minhas mesmo, eu logo aprendi. Eu falei, porra, eu estou, como que eu vou falar? Eu estou me dando mal porque eu fiz essa atitude, eu segui um analista 100% no horário ruim, me dei mal, passei a não fazer, corrigi esse problema. Ah, eu estou alavancando demais, na hora errada, corrigi esse problema. E aí, conforme vai passando o tempo, sobraram mais acertos do que qualquer outra coisa. Então, no final, gente, a gente está falando aqui, não é de análise técnica. A gente está falando de atitudes, tá certo? E as nossas atitudes, elas, no caso do mercado, ela é cobrada, né? Sempre que a gente executa alguma coisa. Então não adianta eu achar que as coisas caem do céu. No geral, eu vou ter sempre algo a aprender, eu vou ter sempre algo a corrigir. E no final, normalmente, o resultado ele acaba sendo bom. Aí você vai falar assim, como assim, Igor? Bom, bem, quando a gente está na escola e às vezes você não entende uma matéria, você não entende um determinado assunto, aí você vai estudar mais firme. Normalmente você acaba superando a dificuldade. Quando a gente não supera a dificuldade, a gente paga um profissional especialista e assim, muitas vezes, a gente também consegue superar a dificuldade. Em alguns casos, a gente vai descobrir que realmente aquela profissão, aquele ofício, não é pra gente. No nosso trabalho, é a mesma coisa, não é? Você tem um problema, às vezes você sabe como resolver, às vezes você conhece quem sabe resolver. Se não existe isso, você vai aprender até conseguir resolver. Em algumas vezes, a gente vai ter que arrumar outra forma, porque sabe que aquilo ali não é possível eu fazer, eu conseguir fazer. Na bolsa é a mesma coisa. Então, gente, o vídeo de hoje, ele tem muito mais o efeito pra gente de entender que ao longo do tempo eu vou precisar de tempo, eu vou precisar gerenciar o meu prejuízo. Para quê? Para que eu possa vivenciar tempo suficiente de mercado e conseguir entender o porquê das minhas atitudes. Tá certo? Não tá tão feio, né? Vamos almoçar aqui, gente. Espero que vocês tenham entendido que a missão, ela não é
cair do céu. Depende da gente. Depende do seu nível de esforço, tá certo? Fiquem com Deus aí, um abraço. Tchau, tchau.